Olá, olá, bom dia, galerinha do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Agora sim, nossa última aula, né? Nossa aula de revisão para o teste de vocês. Lembrando, né, galerinha? A nossa aula de revisão, como as aulas estão gravadas, vocês podem ver as aulas na íntegra, né? São muitas horas aí de aula, então eu vou reexplicar pontos que eu considero importantes para que vocês consigam realizar as suas provas, né? Deixa eu pegar aqui o livro de vocês, tudo. Aqui, achei. Então, para essa quarta avaliação, a gente começa lá no capítulo 13, né? Capítulo 13, onde a gente começou falando aí, né, do feudalismo, beleza? Gente, aí no quadro eu coloquei para vocês as principais características do feudalismo. Vocês sabem, depois da queda do Império Romano, você vai ter a região onde antes era o antigo Império Romano ali na Europa, se dividindo nos reinos germânicos, né? Vamos ter aí o reino dos francos, vamos ter o Império Carolíngio. E aí, com as invasões dos bárbaros, nós vamos ter o poder ficando descentralizado. Os reis continuam existindo, mas o poder deles era um poder mais simbólico. O poder de verdade ele estava descentralizado, estava nas mãos dos senhores feudais. Beleza? Eram eles que organizavam a economia, eram eles que administravam as coisas dentro do seu reino. Então, por isso que eu botei aí para vocês, a economia era fechada e voltada para a subsistência. Ou seja, o feudo produzia aquilo que era necessário para a sobrevivência das pessoas que viviam no feudo. Certo? A sociedade ela era dividida em estamentos, basicamente 3. O clero, né, os nobres e os servos, ou camponeses. Nessa sociedade, né, cada um é como se tivesse a sua função pré-estabelecida. Os clérigos eram os que oravam, que cuidavam da vida espiritual, né, das questões espirituais. Os nobres eram aqueles que guerreavam, cuidavam aí da proteção do feudo. E os servos, os camponeses, aqueles que tinham um trabalho braçal, certo? A mão de obra basicamente era formada aí por camponeses, era formada pelos servos, né? Existia aí a relação de suzerania e vassalagem, que eu já expliquei para você também, né? Um doa a terra e o outro recebe o donativo, certo? Então, quem recebe vai ser aí o vassalo e quem doa a terra vai ser o suzerano. Tá? E aí era feito um acordo de fidelidade entre essas partes, né? Onde um jurava defender e proteger o outro, beleza? E aí os nobres poderiam doar também terras, tá? Como doavam para os camponeses e poderiam, dependendo do tamanho do feudo, doar para outros nobres. Uma outra obrigação aí de quem recebia o feudo, principalmente dos servos, né, eram os impostos, né, as obrigações que eles tinham para com o senhor feudal. Entre elas nós vamos ter aí a corveia, a banalidade e a talha. A corveia, gente, era o seguinte: em troca aí das terras, né, para que os servos pudessem plantar, eles deviam trabalhar alguns dias por semana na terra do senhor feudal, tá? Iam realizar tarefas de plantio, tarefas domésticas e tudo mais. A banalidade era uma taxa paga pelos moradores do feudo, tá? Era paga em dinheiro, né, em espécie, para utilizar oficinas, utilizar instrumentos de trabalho da propriedade do senhor feudal. E a talha, outro importante tributo, parte da própria produção que o camponês, que o servo produzia, ele tinha que entregar para o senhor feudal. Então essas basicamente eram as principais obrigações aí que os servos tinham para com os seus senhores feudais, certo?
Vamos agora para o capítulo 14, Renascimento Comercial e Urbano. Deixa eu colocar aqui. Renascimento Comercial e Urbano. Gente, já conversei com vocês, né, que a partir do século XI vamos ter aí a Europa passando por um processo de muitas epidemias, né? Essas epidemias vão assolar a população europeia e vão diminuir aí as invasões. Isso vai favorecer para que os camponeses vão passar a cultivar aí, né, seu alimento em áreas que antes estavam abandonadas, certo? E isso vai gerar um crescimento populacional, porque as guerras vão diminuir, a produção de alimentos vai aumentar, principalmente porque eles colocaram novas tecnologias, né? Empregaram novas tecnologias para essa maior produção de alimentos. Então a gente vai ter uma produção de excedente. Como eu disse para vocês nas aulas, excedente é o excesso, é o que excede. Então essa produção de excedente, esse aumento da população e aumento da produção vai favorecer o renascimento do comércio já lá no período da Baixa Idade Média, beleza? Então o comércio floresce e a gente tem aí aparecendo próximos aos feudos os chamados burgos, as feiras, né, que depois se transformavam em espécies de vilas e eram chamados de burgos, e os comerciantes que ali viviam eram chamados de burgueses, certo? E aí a gente começa a ter um intenso não, né, mas começa a se fortalecer esse processo aí de comercialização, e esse fortalecimento desse processo de comercialização vai fazer com que surja uma nova classe aí, que é os burgueses, classe essa que não vê tanta importância na terra, e sim a importância dada a eles está mais ligada ao comércio, eles são comerciantes, certo? Em alguns momentos, esses comerciantes, esses burgueses, eles vão se associar, né? Então, burgueses que eram da mesma profissão, como por exemplo, aí, vamos supor, sapateiros, né? Eles se associavam em corporações de ofícios. Essas corporações eram associações profissionais, no caso eles eram assistencialistas, então se algum deles tivesse algum problema, alguma coisa do tipo, eles tinham a caixinha deles, né, onde eles depositavam dinheiro para esse auxílio, caso algum deles precisasse, certo? E também as corporações de ofício vão lutar aí, né, por melhores condições para a sua categoria, para aqueles burgueses que tinham determinadas profissões dentro dos burgos. Capítulo 15, crise do sistema feudal. Gente, depois de todo esse período aí de uma grande produção de alimento, crescimento do comércio, a gente chega na Baixa Idade Média já com o solo europeu esgotado, né? A produção agrícola foi muito abrangente, exigiu muito daquele solo, e o fato do solo empobrecido produzir pouco vai acarretar, né, na diminuição aí de alimento, diminuição da quantidade de alimento. Para piorar a situação, é um período em que a epidemia peste negra aparece muito forte, então nós vamos ter muitas pessoas morrendo. Então só por aí a gente já tira dois fatores que vão favorecer essa crise do sistema feudal. Primeiro, a fome. Não, como fome, tio? O senhor não falou de fome. Olha lá, tivemos o esgotamento do solo, a quantidade de alimento produzido diminuiu muito. Isso significa dizer que o preço do alimento vai aumentar, vai disparar, porque tem pouca quantidade. Então só aquelas pessoas, só os nobres que tinham condições, nobres e burgueses que tinham dinheiro, é que vão conseguir comprar esses alimentos que vão estar muito caros. Então você vai ter uma parcela da população pobre que não vai ter acesso a esse alimento e que vai acabar morrendo de fome, certo? Então, o fato das pessoas estarem morrendo de fome, e principalmente as pessoas pobres, provavelmente servos, né, camponeses, então além da diminuição da produção de alimentos, vamos ter também uma escassez de mão de obra naquele período. A fome vai atingir a população, tanto dos burgos quanto também do campo. Como eu disse aí, né, a peste negra vai assolar toda a Europa,
A peste negra aí, na verdade, era a peste bubônica, né? Que era transmitida aí, a gente fala transmitida por ratos, mas na verdade era a pulga que se infectava aí em ratos, né? Mas os ratos eram também, faziam parte aí desse processo. Então, como eu disse para vocês, a peste negra vai matar muitas pessoas, cidades inteiras, né? Vão ter, ela era muito rápido, que morriam em semanas, a pessoa já estava morta. E se tinha todo esse pavor da peste, se acreditava que era um castigo divino, que os seres humanos haviam pecado, que deveriam aí se purificar, inclusive, para ver se afastavam aí a ira de Deus durante aquele período. Esse fato da produção de alimentos decair, esse fato da mão de obra se tornar escassa, gente, isso vai favorecer aí para que os senhores feudais, né, os nobres, acabam perdendo todo aquele prestígio econômico que eles tinham antes. E no lugar deles, quem vai aí aparecer, despontar como agora uma classe que pode interferir, que pode influenciar no poder do rei, por exemplo, são os burgueses. Porque os burgueses independem da terra. Eles dependem dos produtos que eles vendem. Muitas vezes esses burgueses iam até o Oriente conseguir produtos para depois trazer para ser vendido nos burgos, né? Então, não esquecendo também, tá, a importância que as cruzadas tiveram para esse renascimento comercial. Tá? Foi a partir das cruzadas, né, a viagem para a cidade de Jerusalém para tentar reconquistar a Terra Santa, que vai fazer com que os burgueses da Europa entrassem em contato com produtos do Oriente Médio, e aí eles vão trazer esses produtos para serem comercializados na Europa. Então as cruzadas favoreceram muito o crescimento comercial urbano, favoreceram muito essa questão dos burgos, os burgos e os burgueses indo conseguindo uma maior importância nesse período, em detrimento dos feudos e dos senhores feudais. E aí a gente sabe que ao final de tudo os burgueses vão meio que se aliar aos reis, né? Vão favorecer a centralização do poder nas mãos do rei novamente. Lembrando que o poder estava descentralizado durante o sistema feudal nas mãos dos senhores feudais. Já na Baixa Idade Média, com a crise do sistema feudal, o rei já sente a necessidade de concentrar poderes em suas mãos novamente. Certo? Então por isso que a gente diz que a nobreza vai perder importância. Beleza? Galerinha, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. A revisão é essa. Como eu disse, a revisão eu passo uma explicação baseada lá no que está no exercício de vocês. Então, provavelmente, quando vocês olharem as questões, lembrarem aqui da revisão, vocês vão conseguir responder as questões. Qualquer dúvida, podem perguntar. Às vezes eu demoro a responder no WhatsApp, mas é porque são muitas perguntas, são muitas turmas, inclusive de outras escolas. E aí dá trabalho fazer o vídeo aula, fazer slide. Foi um ano complicado, tanto para vocês quanto para a gente. Agradeço de coração aqueles que se empenharam nesse ano, aqueles que ouviram realmente as videoaulas. Que Deus abençoe vocês, até porque é um trabalho enorme, um trabalho gigantesco que eu tenho que fazer para poder produzir essas aulas para vocês. Muitas vezes saindo do meu horário de trabalho. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui para vocês. São 10 horas e 57 da noite. Então, para dar conta de estar enviando, então esse negócio de que o professor não está trabalhando, isso aí é balela, tá, gente? Em casa a gente está trabalhando muito mais do que se a gente estivesse dando aula na escola. Mas enfim, não é culpa de vocês, não é culpa nossa. Infelizmente estamos passando por esse processo de pandemia e é necessário que a gente possa estar se resguardando, nossa família, nossos entes queridos. Então espero sinceramente que ano que vem a gente já possa se encontrar dentro de uma sala de aula novamente, para que a gente possa voltar à nossa normalidade. Espero que Deus continue abençoando a família de vocês, protegendo todos vocês. Fiquem com Ele, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês continuem com a gente também. Até a próxima, gente.